galera, vídeo novo começando aqui pro canal e nesse vídeo eu quero continuar fazendo a vibe justiceiro, porque eu trouxe aqui um vídeo falando de 5 jogos que foram injustiçados, jogos subestimados do Super Nintendo, jogos que são bons e deveriam ter um melhor reconhecimento. Nesse vídeo eu quero fazer 5 jogos de PlayStation 1 que não foram tão conhecidos assim e merecia ter aquele maior carinho por parte do público. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo e mostrar esses 5 jogos, eu peço aquela ajudinha pra você me ajudar, clicando no botãozinho de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like no início do vídeo. Dito isso, vamos mostrar esses 5 jogos. E galera, pra começar essa lista aqui, a gente já começa com Fear Effect. Fear Effect é um jogo dos anos 2000, ele tem o 1 e tem o 2, que é o Retro Helix, mas para esse vídeo eu trouxe o Fear Effect 1. Começar pelos gráficos e pela jogabilidade. Ele tem uma jogabilidade um pouco dura, ele tem um gráfico inovador para a época, porque ele mistura 2.5D com aquele cel shading, que é aquela tecnologia de sombra meio cartunesco, e por aí vai. Mas bom, qual que é o legal aqui do Fear Effect? Na história você controla 3 mercenários que foram para sequestrar a filha de um Bambambam, só que essa filha desse Bambambam lá da máfia lá já tinha sumido e não foram esses sequestrados, não foram os mercenários que sequestraram essa criança. Mas enfim, o desenrolar da história é bem bacana, porque ele vai passando por vários momentos ali, vai evoluindo, você vai transitando entre os 3 personagens, a história tem alguns pontos pesados ali, não é um jogo levezinho, bonito, foi um jogo que impressionou bastante quando foi lançado, e ele continua sendo bem bacana de jogar ainda hoje, 25 anos depois do seu lançamento. Então se você nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar e nunca jogou, eu indico muito para vocês jogarem Fear Effect, que é um baita jogaço. Sorry. Segundo jogo dessa lista aqui, esse jogo ele foi bem subestimado por conta do gráfico. O jogo em questão que eu estou falando é o One. Simplesmente One, o nome do jogo. Aqui você controla a pele de um cara que é meio biônico. Pra quem já viu o Mega Man, sabe aquele estilo do carinha que tem uma arma na mão? É a mesma coisa aqui no One. Só que o One ele é um jogo extremamente shooter de adrenalina, porque é tiro pra todo lado. A jogabilidade é bem legal, o gráfico envelheceu mal, mas ainda assim vale a pena jogar. E o barato aqui, galera, é assim, você tem o tiro, você atira com a sua mão biônica, só que cada vez mais que você atira, você vai perdendo a sua vida, mesmo se você não for atacado. É como se o tiro fosse a sua vitalidade. E quanto mais perto de morrer você fica, mais forte o seu tiro vai ficando. Enfim, o One é um jogo bem bacana, é de ação frenética, vale a pena jogar. Muita gente não jogou ou não deu oportunidade por conta do gráfico, mas eu garanto para vocês que o One é um jogo super divertido e que vale a pena você conhecer em 2025. Terceiro jogo dessa lista aqui é um jogo de uma franquia muito conhecida no Super Nintendo, que veio para o PlayStation e para outros consoles, e aqui no PlayStation a gente tem o Bomberman Fantasy Racer. Bomberman Fantasy Racer tá pro PlayStation como o Mario Kart tá pro Super Nintendo. E eu não sei porque o Bomberman Fantasy Racer não teve o maior reconhecimento, porque o jogo ele é muito bacana. A Hudson, né, que é a produtora do Bomberman, soube fazer um jogo bacana, porque quando eu vi a princípio ali que os Bombermans corriam em cima de coelhos, eu achei meio estranho. Pô, será que é legal? Não dava pra ter um carrinho, uma navinha, porque o Bomberman ele é meio que uma pegada meio tecnológica, mas não, galera, não se engane, não se deixe enganar, que o jogo Bomberman Fantasy Racer é um jogo muito divertido, é um jogo que vale a pena você conhecer. Os gráficos são bonitos, a trilha sonora é legal, o jogo tem um nível de dificuldade ok e vale muito a pena você dar a oportunidade se você ainda não jogou. Esse jogo, assim como os outros, merecia ser mais conhecidos. O quarto jogo dessa lista aqui, ele é um pouco polêmico. Vocês vão me perguntar, Jackson, esse jogo é bom? Depende do ponto de vista, é um jogo cult. O jogo em questão é o Countdown Vampires, galera.
O jogo do Cult of Vampires aqui, galera, você controla um agente que foi investigar ali uma abertura de um cassino, o Desert Moon. Chegando lá, ele começa a se deparar com algumas criaturas estranhas, porque teve um incidente lá dentro, teve uma gosma preta que foi lançada do teto e todo mundo começou a virar tipo monstro, vampiro, zumbi. E por aí vai. Esse aqui é mais um jogo que tentou beber da fórmula do Resident Evil, que foi um sucesso absoluto, e ele fez aqui bem mais ou menos. Quando eu falei se o jogo é legal ou não, vai depender do nível de vontade que você tá de conhecer o jogo. Eu falo pra vocês, eu já terminei o jogo, ele tem um ritmo lento, é uma jogabilidade um pouco difícil, mas vale a pena você conhecer. Não precisa você terminar o jogo, porque eu acho que algo em torno de 8 horinhas ali você termina a campanha, um pouquinho mais, porque ele tem um nível de dificuldade elevado, mas é um jogo cult, é um jogo bacana, é um jogo assim que vale a pena conhecer, porque é um jogo que, como eu falei pra vocês, você joga com um cara que enfrenta criaturas tipo vampiro, monstros e por aí vai. Galera, Cult of Vampires é um joguinho bacana de PlayStation 1 e merece ser jogado também se você ainda não jogou. Quinto e último jogo dessa lista aqui é um jogo que eu não gostava de jogar, mas quando eu peguei pra jogar eu fiquei extremamente viciado. O jogo que eu tô falando é o X Adventure. Aqui no X Adventure você tem 3 personagens pra jogar. Se eu não me engano é a Atlanta, que ela joga com arco. Você tem o X, que é um porrete. E você tem o Jason, que joga com uma... esqueci o nome daquela arma, é tipo como se fosse um estilingue. Eu não sei o nome da... tipo uma pederneira, né, que ele joga. Mas enfim, vamos falar da jogabilidade do X. X é um jogo que se passa na mitologia grega. Ele é bem bacana porque ele envolve todos os deuses conhecidos, como Zeus, Atenas, Dionísio, Afrodite, Hades, entre outros, Poseidon e por aí vai. Ele tem uma jogabilidade interessante, tem um gráfico bonito, eu acho muito bonito até hoje o gráfico do X, né? Ele é bem legal, a jogabilidade é extremamente fluida, não é travado, o jogo ele é bem cativante, você vai evoluindo na fase, você vai ficando mais forte, vai pegando power-ups e não se engane, porque o jogo ele é meio cartunesco, é meio desenhadão assim, mas ele tem um nível de dificuldade ali um pouquinho acima da média. E pra época que ele foi lançado, ele foi bem inovador, porque ele tem um mapa gigantesco, cada lugar do mapa tem um nome de um deus ali e cada área é regida, é comandada por um deus. Então na área do Hades ali você vai enfrentar muita caveira, na área da Afrodite muita mulher que vai vir pra cima de você e por aí vai. X Adventure é um jogo muito bacana, gráfico bacana, jogabilidade legal, trilha sonora maneira, que merecia mais reconhecimento. Porém, talvez foi lançado na hora errada, junto com outros jogos que ficaram muito mais conhecidos, e X foi deixado meio de lado. E galera, esses foram os 5 jogos que eu quis trazer aqui pra vocês, pra mostrar que mesmo depois de quase 30 anos de PlayStation 1, a gente ainda tem jogo muito bom. E se você garimpar, com certeza esse top 5 que eu fiz, eu conseguiria fazer facilmente top 15, top 20, porque a biblioteca de jogos do PlayStation 1 é gigantesca e tem muita pérola boa e escondida que dá pra gente garimpar e trazer aqui como sugestão para você jogar no seu retro gamer. Inclusive, para você que procura comprar um retro gamer, seja ele Game Stick, seja comprar uma imagem, quer comprar um cartão novo pro retro gamer que você já tem, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo no primeiro comentário fixado a loja do Retro Gamer do Júnior, uma loja nacional onde você pode comprar sem medo de ser feliz, porque você vai ter todo o suporte, todo o cuidado do Júnior te atendendo para te vender o melhor retro gamer e para você ter uma experiência extremamente positiva com o seu aparelho. Bom, dito tudo isso aí, galera, eu paro por aqui para não tomar mais tempo de vocês. Agradeço para vocês que ficaram comigo até agora e agora eu falo para vocês não perderem os próximos vídeos, dá uma moralzinha pra gente aí, ó, clica no botãozinho de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like se ainda não deixou e se quiser me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor e fiquem com Deus. Valeu, galera!